Olá, seja bem-vinda. Aqui é a Laura, eu sou psicóloga, professora de bordado e seja bem-vinda à live de domingo. Essa live acontece todo domingo, sempre às 10 horas da manhã, para te ajudar a se manter no hábito saudável de bordar e acolher os benefícios terapêuticos, os benefícios emocionais dessa prática. Hoje você vai aprender como escolher os pontos do seu bordado. Me contem aí, essa é uma dúvida para vocês? São tantos pontos no bordado livre, né, que às vezes a gente sente essa dúvida. Deixa eu explicar para vocês por que é que essa dúvida existe para você que está iniciando no bordado, para você que já tem contato do bordado. Essa é uma dúvida que eu vejo que perpassa todos os níveis, então é uma dúvida super importante. Por que que essa dúvida existe? Bom, no bordado livre, a gente tem mais de 500 pontos que existem. Diferente do ponto cruz, né, onde a gente faz, só tem aquele ponto do xizinho, né, que a gente faz um X, outro X, outro X, só as cruzinhas e algumas pequenas variações. No bordado livre, existem centenas de pontos. E aí, o que acontece quando você começa a aprender o bordado, começa a aprender o ponto X, o ponto Y, o ponto Z, e você se depara com um risco para bordar, você logo pensa, tá, como é que eu vou saber qual ponto que eu tenho que usar? E eu quero que vocês aí do chat me confirmem. Essa dúvida é pertinente para vocês? Vocês têm essa dúvida? Eu acredito que sim, né? Eu sempre recebo essa pergunta. Lau, qual é o ponto certo para bordar tananã, tal coisa? Qual é o ponto certo para bordar letra? Qual é o ponto certo para bordar uma árvore? Qual é o ponto certo para bordar uma flor? Qual é o ponto certo para bordar um galho, um pássaro? E aí, gente, vou dizer para vocês, essa dúvida ela é normal, acontece, é um momento aí da sua prática, é um marco da sua prática, geralmente quando você já começa a conhecer alguns pequenos pontos, começa a construir o seu repertório de pontos de bordado, essa dúvida aparece. E aí, deixa eu dizer para vocês como é que eu consigo entender essa dúvida e passar algumas soluções para vocês. Quando eu entendi essa grande dúvida, eu pensei em categorizar os pontos de bordado basicamente em 4 categorias, tá? Então, quem gosta de anotar, anota, tá? Quem gosta de anotar, anota. Eu percebi que existem categorias de pontos que podem ser definidas de muitas formas, mas eu penso na função do ponto e não tanto na forma de fazer. E você vai entender isso agora, tá? Existem categorias de pontos dentro do bordado. E eu criei essas categorias para deixar isso mais fácil para você. Vamos lá. A primeira categoria são pontos de contorno. Então, pontos de contorno são aqueles pontos que servem, por exemplo, deixa eu mostrar aqui no meu bordado, que servem para contornar áreas que são linhas, né? Formas que são linhas. Por exemplo, nessa folha aqui, vocês estão vendo essa folha aqui? Nessa folha, eu usei um ponto de contorno. Por quê? Porque eu queria bordar o contorno da folha. Nessa pétala, eu usei um ponto de contorno, porque eu queria bordar o contorno da pétala. No pássaro, né, no corpo do pássaro, eu usei um ponto de contorno. Aqui na parte de fora, na asa, no bico, usei ponto de contorno, porque eu queria bordar o contorno da forma. Então, a primeira categoria são os pontos de contorno, certo? A segunda categoria são os pontos de preenchimento. Pontos de preenchimento, eles têm a função de preencher, né? Então, tem uma área do seu bordado que você quer que ela seja não em contorno, mas você quer que ela seja preenchida. Então, por exemplo, aqui nessa flor, eu usei
o ponto de contorno na pétala maior. E no meio da pétala eu usei um ponto de preenchimento. Vocês conseguem perceber? Aqui nessa flor também, ó, eu usei ponto de contorno da primeira categoria. E aqui na base eu usei ponto de preenchimento. Certo? Então a segunda categoria é ponto de preenchimento. Então, beleza. A gente tem a categoria 1. A Lielinha tá mandando aqui no chat, maravilha. A gente tem a categoria 1, ponto de contorno. Categoria 2, pontos de preenchimento. Existe uma terceira categoria, que é uma categoria que diz mais sobre a forma do ponto do que a função. Essa categoria é importante porque tem pontos que o próprio ponto já é um desenho. Já perceberam isso? Por exemplo, o próprio ponto ele já forma um desenho. Por exemplo, o ponto Margarida. O próprio ponto, ele já é uma pétala. O ponto Margarida sozinho, ele já é um desenho. Então, o ponto Margarida, ele não se encaixa na categoria de pontos de contorno, não se encaixa na categoria de pontos de preenchimento, mas ele se encaixa muito bem na categoria do ponto decorativo. Olha aqui, esse bordado que eu tô fazendo tem um pontinho... Ó, por exemplo, nesse bordado aqui, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Nesse bordado bem aqui, ó, aqui tem ponto Margarida. Nessas pétalas. Vocês conseguem ver? E nessas pétalas aqui, o próprio ponto ele já é o desenho. Então, por exemplo, o ponto Margarida é um ponto que entra na categoria ponto decorativo, tá? Existem outros pontos que entram nessa categoria também. Por exemplo, ponto Cianinha é um ponto que entra na categoria decorativo. Outro exemplo, ponto caseado. É um ponto que o próprio ponto já é um desenho. Entende? Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos lá. Primeira categoria, pontos de contorno. Segunda categoria, pontos de preenchimento. Terceira categoria, que é um ponto decorativo, que o próprio ponto já é um desenho, que tem a forma definida em si mesma, exatamente. E existe uma quarta categoria. Então, dentro desse método, né, do bordado terapêutico e do meu método do bordado livre, eu dividi em 4 categorias. Pontos de contorno, preenchimento, decorativos e a quarta categoria é pontos de volume e textura, que são pontos também que eu chamo de 3D, né? Quais seriam os pontos de volume e textura? Aqui eu tenho um exemplo. Ó, o ponto rococó caseado que eu usei aqui, tá fora do bastidor, tá, gente? Não finalizei ainda, mas... O ponto rococó caseado que eu usei aqui, ele dá bastante... Olha só, dá pra ver o volume que ele traz. Vocês estão vendo? Ele é saltado, ele traz um volume pro seu bordado. Ele não fica plano, ele tem um volume, ele é 3D. Por exemplo, outro ponto de volume e de textura. O ponto rococó é um ponto que traz uma elevação para o seu bordado. Uma elevação de altura mesmo para o bordado. Outro ponto de volume e textura, me digam aí, que vocês conseguem pensar? Eu pensei no ponto tássel. Ponto tássel é aquele ponto que faz uma florzinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui um bordado em ponto tássel. Acho que eu levei todos para o meu quarto ali dentro. Mas um bordado em ponto tássel, aquele ponto vassourinha, também conhecido como vassourinha, é um ponto que tem um volume, tem uma textura, tá? Ok? Beleza. Então, pensando nessas 4 categorias, pontos de volume, pontos de textura, né? Pontos de volume e textura, pontos decorativos, pontos de preenchimento e pontos de contorno, quando você pensa nessas 4 categorias, isso vai te ajudar demais, demais na hora de escolher os pontos do seu bordado.
E eu vou te explicar desenhando, vou te explicar o porquê, tá? E daqui a pouco a gente vai bordar pra eu te mostrar. Vou mostrar aqui o meu bordado como exemplo e também vou desenhar pra vocês verem. Então, peraí. Deixa eu trazer pra cá. Olha só, a Lourdes falou um ótimo exemplo de ponto de volume e textura, o nó francês. Exatamente, Lourdes. É exatamente isso. O nó francês é um ponto que tem volume e tem textura. E é um ponto que dá essa elevação, né, pro nosso bordado. Ele eleva o bordado. Traz um movimento ali 3D pro bordado. É exatamente isso. Vocês estão entendendo? Que bom. Vou mostrar pra vocês aqui, fazer um raio-x do meu bordado, pra vocês entenderem como foi que eu escolhi os pontos e onde foi que eu apliquei cada ponto, tá? Então, deixa eu virar aqui. Vamos lá, vamos fazer agora um raio-x do bordado, tá? Quando a gente pensa em escolher pontos de volume, pontos de textura, pontos de contorno, pontos de preenchimento, existe essa dúvida, onde é que eu vou aplicar cada ponto? A primeira dúvida que surge é, todo bordado tem que ter as 4 categorias de pontos? Todo bordado tem que ter as 4 categorias de pontos? O que é que vocês acham? Não. É possível fazer um belíssimo bordado só com uma categoria de ponto, por exemplo. É possível usar somente os pontos de contorno. É possível. Então, zoom. Isso, ó, vocês estão respondendo. Não, todo bordado não precisa ter as 4 categorias. Exatamente, não precisa. Outra dúvida é, qual categoria eu misturo, né? Existe uma combinação certa? Não existe. Se eu usei o ponto de contorno, eu tenho que colocar também um ponto de volume. Eu usei, por exemplo, aqui na pétala. Tá, flor. Nossa, que flor ridícula essa minha. Mas vamos dizer, eu usei aqui na pétala um ponto de contorno. Então, no meio, eu tenho que usar um ponto de volume. Não existe. Tá? Não existe isso. E aí, eu quero trazer aqui pro raio-x do bordado. E já eu vou te dar 3 dicas para você escolher os pontos do seu bordado com mais facilidade e com mais chances de acertar. Para você acertar na escolha dos pontos, tá? Beleza. Olha aqui, vamos fazer esse raio-x. Aqui, eu quero que vocês consigam, por favor, identificar para mim em qual categoria das categorias ponto de contorno, preenchimento, decorativo e 3D, dessas 4 categorias, qual dessas 4 categorias eu usei nessa folha aqui? Nessa folha aqui, ó. Me contem. Nessa folha aqui. Isso, categoria dos pontos de contorno. Eu usei aqui ponto atrás e contornei a minha forma. Exatamente. Agora eu quero saber de vocês qual categoria eu usei, qual categoria eu usei nessa folha aqui, ó, nessa flor aqui. Eu vou deixar aqui as categorias escritas para vocês. Mas nessa aqui, ó. Nessa flor aqui.
É mais de uma, tá? Nessa flor aqui eu usei qual categoria? Exatamente, Rosalina, eu usei contorno e preenchimento. Perfeito. E agora, nessa aqui, nessa forminha aqui, ó. Nessa amarelinha aqui, nessa forma aqui. Quais categorias eu misturei aqui? Nessa aqui. Essa gerou dúvida. Tá. Contorno e 3D. Isso, Helena, exatamente. Contorno e 3D. Por quê? Porque aqui, ó, eu usei ponto nó francês, e o nó francês, ele tem um relevo, tem um volume. Contorno no ponto atrás e 3D no nó francês. Exatamente. Entende? Bom, agora eu já entendi que vocês entenderam. Entenderam essa divisão das categorias. Como é que essas categorias vão te ajudar a você escolher os pontos para o seu bordado, tá? E aqui eu vou trazer esse mesmo risco, só que sem estar bordado, tá? Então, vamos lá, vou trazer ele peladinho, ó, sem estar bordado. Primeiro passo que você vai fazer, né, que você vai trabalhar ao escolher o seu ponto de bordado, e a gente tem aqui, ó, o risco bordado e o risco cru, né? Peladinho aqui no nosso tecido. A primeira coisa que você vai fazer, agora vão aí, gente, anotem, tá? 3 dicas para você escolher os pontos do seu bordado, para você acertar na escolha dos pontos do seu bordado, ok? A primeira dica é, você vai mapear o seu risco. Você vai mapear o seu risco. O que é mapear o risco? Mapear o risco é diferente de passar o risco para o tecido. Passar o risco para o tecido é uma coisa. Aqui o meu risco está passado no meu tecido, beleza, poderia já começar a bordar direto. Mas existe um passo que é muito importante, principalmente para você que tem dúvida na escolha dos pontos. Você vai mapear o seu risco. Ou seja, você vai definir no seu risco quais áreas do seu risco serão contornadas, quais áreas serão preenchidas, quais áreas serão com pontos decorativos e quais áreas serão com pontos 3D. Você vai usar esse guia das 4 categorias para mapear o seu risco. Como é que eu posso mapear? Por exemplo, aqui o meu risco está passado para o tecido. E eu vou mapear definindo primeiro quais as partes de contorno eu já consigo ver. Mas as partes de preenchimento não está tão claro aqui para mim. Então, eu posso mapear fazendo assim, ó. Olha aqui, né? O meu risco pronto. No bordado pronto, a gente tem aqui essa parte interna da folha ou da flor é preenchida. Então, tem essa indicação aqui, eu posso fazer dessa forma. Então, aqui no risco, eu já sei que essa parte aqui, ó, ela é preenchida. E aí, eu posso indicar isso para mim mesma. Então, eu faço assim, ó. Aqui é preenchido, beleza. Faço aqui uns risquinhos pra indicar que é preenchido. Mapeei. Aqui, esse miolo, eu também vou querer fazer preenchido. Aqui também. Essa base aqui da barriga do passarinho, eu posso fazer aqui, ó, preenchido também. Não precisa marcar forte, não. Basta uma marcação que você sabe que você vai entender. Aqui eu quero fazer preenchido. Essas gotinhas aqui, na asa do passarinho, também vou querer preencher. Beleza. Aqui,
Aí como é que você vai mapear pontos de 3D? Eu gosto de fazer pontinhos assim, ó. Como eu sei que aqui é nó francês, eu vou fazer os pontinhos indicando que é nó francês. Essa folha é preenchida? É, então eu vou preencher, mapear. O que acontece quando você vai mapeando o seu risco? Você vai, antes de bordar, já vai conseguir visualizar e escolher que áreas você vai preencher, você vai contornar, você vai planejar o seu processo de bordado. Ao invés de ficar decidindo tudo na hora, você vai conseguir planejar o seu processo de bordado, que é muito mais rico, muito mais interessante para você, ao invés de ficar definindo tudo na hora. Entende? Beleza. Primeira dica para escolher os pontos do seu bordado é mapear o seu risco. Fazer o mapeamento do seu risco. E o mapeamento você faz do jeito que você quer? Ou tem uma técnica específica? Você vai fazer de acordo com o efeito que você quer. Geralmente, né, nos riscos de bordado, acontece muitas vezes de não ter essa sugestão. Mas é muito interessante quando o risco de bordado ele tem a sugestão de onde é que vai cada ponto. Como é que é cada área, qual ponto você usa em cada área. Quando tem essa sugestão, você já vai, passa e já vai mapeando, de acordo com a sugestão, tá? Não existe uma regra. Eu poderia fazer esse bordado todinho só com pontos de contorno. Mas eu quero trazer uma variedade aqui. Eu quero ter um preenchimento, quero ter um ponto de contorno, quero ter um ponto de volume, então tá tudo certo. E aí eu vou variando. Então a primeira dica é mapear os seus pontos, o seu risco, né? Mapear o seu risco, tá? E de acordo aqui com o seu efeito que você tá buscando. A segunda dica, anotem aí. Quem gosta de anotar, anota. A segunda dica para você escolher os pontos do seu bordado é: você vai listar os pontos que serão usados e a quantidade de fios. Olha aí, presta atenção. Por quê? Quando você... E aí eu já vou responder a dúvida da Nádia aqui. Por exemplo, quando você borda um ponto de contorno com 3 fios, ele fica uma coisa. Quando você borda um ponto de contorno com um fio, fica outra coisa. Nada de errado e nem nada de certo com 3 fios, 1 fio, 4 fios, 6 fios, mas são efeitos diferentes. Nós precisamos concordar nisso. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Bem aqui na base desse pássaro, eu vou fazer o ponto haste com 3 fios. Um pedaço com 3 fios e outra parte com 1 fio. E você vai entender. Vamos lá. Tô fazendo aqui com 3 fios para você entender a diferença do mesmo ponto feito com a quantidade de fios diferente. Então, vamos lá. Fiz aqui 4 perninhas aqui do meu haste. Beleza, vou encerrar aqui só para você entender. E vou agora continuar com uma perninha. Só para vocês entenderem a diferença que dá. Então, vamos aqui. Deixa eu pegar uma agulha mais adequada. Só um minutinho. Para usar um fio, eu vou pegar uma agulha mais fininha e já já eu explico isso, tá? O porquê. Vou pegar aqui outra agulha. Para vocês verem, gente, eu sempre vejo que é muito importante o exemplo, né? Vocês verem o exemplo. Então,
Além de dizer, eu exemplifico, tá certo? Então, eu vou exemplificar aqui para você não ter mais essa dúvida e entender o porquê das coisas. Porque não adianta eu te dizer, ó, com a agulha tal você vai usar tantos fios, com a agulha tal você vai usar tantos fios. E na hora de bordar, você continua com a dúvida, porque você não sabe quantos fios usar. Ó, vou continuar aqui do lado só para vocês terem um comparativo da diferença. Vou continuar com ponto haste, só que agora com um fio. Olha que interessante, olha como o bordado ele é mágico, né? Como o bordado é incrível. Eu acho fascinante. Olha só, vou fechar e você vai ter essa comparação. Aqui eu fiz um pedaço, dá nem pra ver direito, né? Mas assim dá pra ver melhor. Aqui eu fiz um pedaço do meu ponto haste com 3 fios. Vou dar um zoom maior. Opa, agora sim. E eu fiz outro pedaço com um fio. Vocês conseguem perceber? A diferença? Então, gente, por isso que a segunda dica para você escolher os pontos do seu bordado é você definir com quantos fios você vai usar, quantos fios você vai trabalhar nos pontos de contorno, com quantos fios você vai trabalhar nos pontos de preenchimento, com quantos fios você vai trabalhar nos pontos de volume. E a minha recomendação é que você vai usar 3 fios, por exemplo, aqui, nesse meu bordado, né, que tá pronto. Eu usei 3 fios nos pontos de contorno. E eu usei 3 fios em todos os pontos de contorno. Por quê? É como se o bordado ele ficasse com o mesmo peso. Não tem uma parte que tá super fina e outra que tá super grossa, parecendo que a minha técnica tá esquisita. Não. Eu escolhi 3 fios e eu me comprometi com essa escolha. Fiz 3 fios aqui, aqui, no contorno das pétalas, no corpo do pássaro, no contorno dessas pétalas aqui. Entende? Você escolhe uma quantidade e se compromete com essa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Você vai se comprometer com essa quantidade de fios. Para os pontos de contorno. Por exemplo, agora para preenchimento, eu já usei 2. Eu usei 2 fios para o preenchimento. Mas tudo que era preenchimento eu fiz com 2 fios. Entende? Então, você vai listar os pontos que serão usados, já que eu já sei que é um ponto, eu vou usar pontos de contorno, já mapeei onde é que vai ser, eu vou escolher. Beleza. Aqui eu sei que eu vou fazer ponto de contorno e aqui ponto de preenchimento. Mas eu posso usar 1000 pontos de contorno e 1000 pontos de preenchimento diferentes. Você vai listar. Você vai listar. Então, eu sempre gosto, gente, eu dei até essa dica também para as minhas alunas, eu gosto de dizer aqui, ó. Eu gosto de 2 coisas. Anotar as cores que eu tô usando, por exemplo, verde, aí eu boto verde, 804, tararara, boto as cores. E aqui no cantinho, eu coloco contorno, 3 fios. Preenchimento, 2 fios. Volume, 2 fios. Por exemplo, tá? Isso aqui não é uma fórmula, não. Isso aqui é o que eu escolhi fazer para esse bordado. Cada bordado vai ter um peso diferente, vai demandar algo diferente, tá certo? E aí você vai desenvolvendo essa sensibilidade, bordando, testando, tá bom? Deu para entender a importância dessa segunda dica? Então, você faz essa anotação onde você pré-define a quantidade de linhas que você vai usar. Isso, gente, vai fazer com que o seu processo de bordado seja muito mais gostoso. Bordar é livre, mas não precisa ser de improviso.
A gente improvisa depois, quando a gente já tem muito mais contato com a técnica, quando a técnica já é algo natural. Quando a gente está em fase de aprendizado, não tem tanto espaço para o improviso. O improviso mais confunde do que ajuda. Então, é muito importante você realmente mapear o seu trabalho ali que você vai fazer, certo? Perfeito? E a terceira dica é: você vai experimentar e você não vai ter medo de mudar. Lau, no meu mapeamento, na minha listagem de pontos e quantidades de fios, eu pensei que 3 fios ficaria bom, mas eu tô vendo que não vai dar certo. Não tenha medo de mudar. No bordado não existe ponto certo ou ponto errado. Tudo parte da sua visão. Se vocês bordassem esse risco todo com um fio, provavelmente ficaria lindíssimo também. Mas tudo depende da sua visão. Se você está visualizando o bordado pronto e você visualiza ele com mais peso, com mais as linhas mais marcadas, mais grossinhas, é isso que você vai atrás na sua escolha. Mas é claro que existe o que é mais adequado para cada risco. E você vai combinar a sua visão com esses detalhes. Entende? Experimenta. E se você sentir que não está com o efeito esperado, você troca a quantidade de fios. Você troca a quantidade, o ponto que você vai estar fazendo. Substitui. Não tem problema nenhum. No bordado, a gente sempre tem uma segunda chance. Diferente da vida. Na vida, às vezes, a gente não tem essa segunda chance. Mas no bordado, sim. O bordado perdoa, viu? O bordado não julga. O bordado não discute. O bordado não questiona. O bordado é sempre acolhedor. Então, tá tudo bem você trocar, você mudar de ideia, tá certo? Percebe? Bom, gente, essas são as 3 dicas para escolher os pontos do seu bordado com mais assertividade, com mais chances de acertar. Me digam, fez sentido para vocês? E eu vi que tem muita gente perguntando sobre esse risco. Tenho que contar para vocês. Gente, esse risco, ele faz parte da apostila de riscos Livre como um Pássaro. É uma apostila que eu criei, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu mostrar assim. É uma apostila que eu criei que tem... são 10 riscos de bordado inéditos e autorais com temas de pássaros. Então, aqui vou abrir a apostila e mostrar ela por dentro para vocês. Eu botei esse recado, né? Eu espero que ao bordar os riscos da apostila, você possa experimentar a liberdade que um pássaro experimenta ao alçar voo. Aproveite esse momento de bordado para relaxar e desfrutar dos benefícios emocionais dessa prática. E aqui a gente tem 10 riscos com a temática de pássaros, que tem, olha só que maravilha, a sugestão de ponto para cada pedacinho do risco. Olha aqui esse risco. Aqui a paleta de cor sugerida. E cada pedacinho do risco, eu sempre mostro o risco colorido, o risco preto e branco. E a cada pedacinho... você tem a sugestão de ponto. Isso aqui é em ponto cheio, isso aqui é em ponto haste, isso aqui é em ponto correntinha, isso aqui é em ponto tal. São 10 riscos de bordado com a temática de pá. Eu amo esse aqui é um dos meus preferidos. E eu digo em cada pedacinho qual a cor que você vai usar, quais os pontos que você vai usar, o tamanho do bastidor. Esse aqui também é lindo, eles passarão, eu passarinho. Tudo com tema de pássaros. Gente, é lindo essa apostila, é lindíssima. E essa apostila, ela tá numa oferta especial. O valor dela, ela tá nessa oferta especial por tempo limitado, por R$ 97,00. São 10 riscos. E assim que você faz a compra, você recebe de imediato no seu e-mail. Cada risco acompanha sugestão de cores, sugestão de pontos. Esse do beija-flor é lindo também, eu amo, amo, amo. Esse da casinha de pássaros.
O link tá na bio. Então tem gente perguntando aqui, como é que eu faço para comprar a apostila? Deixa eu colocar aqui para você, para te explicar bem direitinho, tá? Você vai fazer assim, ó. Você vai abrir o meu perfil do Instagram. Tá aqui o meu perfil do Instagram. E bem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Bem aqui tem esse link. E aí você clica. E vai abrir a página da apostila de riscos livre como um pássaro. E aí você vai poder, ó, clicar aqui para comprar. Ao comprar, preenche os seus dados com bastante atenção, porque você vai receber por esse e-mail que você digitou, tá? Por esse e-mail é que você vai receber a sua apostila, tá bom? São pontos básicos, são pontos simples, eu não coloquei pontos mega elaborados. O poder de um risco bonito, de um risco bem feito, é que com pontos simples você consegue fazer um risco, um bordado lindíssimo. Esse é o poder de um ponto, de um risco bem feito. Esse valor da apostila, gente, ó, você pode pagar à vista, por Pix ou boleto, e você pode pagar também no cartão de crédito. E aí no cartão você pode parcelar, se você quiser, tá bom? Por exemplo, se eu colocar aqui cartão, ó, ele vai mostrar as parcelas e aí você seleciona as parcelas, tá certo? A quantidade de parcelas. Boleto, pode ser também. Ah, Pix, é mais fácil ainda, ó. No Pix aqui, gera o Pix, tá? Beleza? Então, essa apostila é maravilhosa. Você nunca vai ficar sem ideia do que bordar. Essa apostila resolve. Sabe aquela coisa do eu quero bordar, mas eu não sei o que bordar? Essa apostila resolve, porque você nunca mais vai ficar sem ideia. E tem um detalhe, para você que trabalha com bordado e quer vender os seus bordados, a apostila, todos os riscos da apostila são autorizados para uso comercial. Então, você pode bordar e vender os seus bordados. Tá certo? Então, você vai tocar aqui no botão, né, nesse link aqui, ó, na minha bio, vai fazer a sua compra e você vai comprar a apostila e vai receber imediatamente por e-mail. E eu quero ver os seus bordados, viu? Eu quero ver os seus bordados prontos com essa apostila, que eu tenho certeza que ficarão lindíssimos, tá bom? Então, gente, tem alguma dúvida sobre a apostila? Alguma dúvida sobre o conteúdo que foi compartilhado aqui nessa live? Esse é o momento de tirar dúvidas. Você pode mandar a sua dúvida aqui ao vivo e eu vou responder. Me mandem aí as dúvidas de vocês. Deixa eu virar aqui pra mim, pra vocês me verem. Deixa eu virar assim. Que aí vocês podem me ver, né? Quem já tem essa apostila, manda aí como ela é linda para as pessoas que não têm ainda se encorajarem. Ela é maravilhosa, né? Dúvidas sobre o conteúdo que eu compartilhei aqui, sobre as 4 categorias. Vou deixar essa live gravada assim, tá bom? Isso, Sueli, vem com os pontos que você vai usar em cada detalhe do risco, viu? Perfeito, gente. Quem tá adquirindo a sua apostila agora, nesse momentinho, enquanto a gente tá aqui ao vivo, desfrutem, bordem bastante. Ela é linda, ela é maravilhosa, essa apostila. Eu tenho muito orgulho dessa apostila. Tá bom? Mais alguma dúvida? Pronto, a Dulcilene mandou aqui. Lau, o número da agulha de acordo com a quantidade de fios. Ó,
Não é de acordo com a quantidade de fios, não. Mas o número da agulha, ele varia de acordo com a quantidade de fios. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que, assim, não é porque é uma agulha número 6 que você vai usar 6 fios, tá? Não é assim, não. Mas, por exemplo, para uma agulha mais fininha, você não pode usar, não pode querer colocar 6 fios em uma agulha fina, que não vai entrar. A espessura da agulha tem que ser condizente com a quantidade de fios. Então, se eu estou usando uma agulha mais grossa, eu tenho que olhar mais ou menos naquela espessura daquela agulha. Seriam quantos fios? Entende? Então, a escolha da agulha, ela é muito relacionada à quantidade de fios que você quer usar. Você vai escolhendo de acordo com a sua prática também. Eu passo até uma listinha de tantos fios, tantas agulhas e tal, com agulha tal, fio tal. Mas é importante que você entenda o porquê, tá? Por quê? Porque muitos fios em uma agulha fina não vai entrar. E poucos fios em uma agulha grossa vai ficar esburacado o seu bordado. Certo? Ok? Beleza, gente? Então, beijinhos pra vocês. Aproveitem essa gravação. Eu tô vendo que tem gente que também que já tem essa, mas quer ter acesso às outras apostilas. Eu vou conversar com a equipe pra gente liberar novamente as outras apostilas também. Mas quem não tem a Livre como um Pássaro, aproveite essa apostila que ela tá belíssima. E vou liberar pra vocês também as outras, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Bom bordado. Desfrute seu momento de bordado.